realmente possa nos abençoar, né? E a gente possa, assim, compartilhar uma palavra movida pelo Espírito, né? E porque a gente precisa realmente da palavra para sermos libertos, né? Então a luz precisa raiar, precisa brilhar, né? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor nos esvazia, Senhor, nós precisamos de Ti. Ó Senhor Jesus, nos limpa de toda a sujeira, de todo o contato que tivemos com o mundo hoje, todo o pó, toda a poeira. Senhor, nos limpa, Senhor. Também perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor, nossas fraquezas. Nos lava e nos purifica com Teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, renovamos nossa consagração ao Senhor. Mais uma vez entregamos nas Tuas mãos. Senhor, tudo o que temos, que somos e que possuímos. Entregamos o nosso caminho, Senhor, o nosso futuro, nossa vida. Sumo comando e controle, Senhor. Ó Senhor Jesus, remove todos os véus. Tira todas as trevas de sobre nós e dentro de nós. Senhor, queremos ver aquilo ainda que não conseguimos ver. Senhor, nós sabemos e conhecemos que realmente o desejo do Teu coração é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Somos gratos ao Senhor pela Tua tão grande salvação que nos alcançou. Mas agora queremos chegar ao pleno conhecimento da Tua verdade, para nos apegar com mais firmeza a elas, para pô-las em prática. Senhor Jesus, abençoa essa reunião. Senhor, se faz presente aqui no nosso meio. O Senhor disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria. Nós queremos que o Senhor está no nosso meio, além de estar no nosso espírito, pela Sua onipresença. Senhor Jesus, abre-nos a porta da palavra. Precisamos de Ti. Declaramos que Tu és o Senhor. Também amarra Teu inimigo, Satanás. Repreende todos os espíritos imundos. Muito obrigado. Jesus é o Senhor. Amém e a luz. Graças a Deus. Irmãos, antes de nós compartilhar um pouquinho, né, nesse assunto aqui, eu queria, depois quem quiser, pode pegar, irmãos, pode pegar esse jornal, são exemplares desse jornal que nós usamos, e depois tem aqui para todo mundo. Eu queria ler um artigo aqui que está relacionado com esse assunto aqui. O tema fala buscar o mundo que há de vir, baseado ali em Hebreus, capítulo 2, e o versículo de 5 a 8, né, onde o apóstolo Paulo falou que não é a anjo que Deus vai sujeitar ao mundo que há de vir, né, mas sim ao homem, né. Então aqui tem uma porção e eu achei assim muito rica, eu queria ler. Claro que eu não sou muito bom de leitura, né, mas os irmãos exercitam o espírito aí que dá para nós entender, né. Não vamos ler os versículos aqui, mas o resumo dessa passagem aqui é muito encorajador mesmo, né? E sempre dentro daquele assunto, né? O assunto, aquilo que está no coração de Deus, né? A vontade de Deus é o seu reino. Então nós não temos fugido dessa meta, né? Amém? Então aqui ele fala, quer ver, dentro desse artigo aqui, primeiro parágrafo está assim: o mundo que há de vir é real. Segundo está: nem os olhos viram. Daí no terceiro parágrafo está assim: o mundo presente é passageiro, que é o mundo atual que nós estamos vivendo. O quarto parágrafo significa que somos muitos visuais. O quinto fala que a fé produz a convicção. E o último parágrafo aqui fala assim: não perca o foco. Não perca o foco, né? Então vamos aqui na primeira parte, que fala que o mundo que há de vir é real, baseado em Hebreus 2, 5 a 7, fala assim, né? Pois, Hebreus 2, 5 a 7, se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, né, aí no celular, se os irmãos têm na Bíblia mesmo, e podem ler junto ali, né? Que fala assim, Hebreus 2, 5, 7 diz: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre a qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele se lembre? Ou o filho do homem que o visite?
Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui esse é o versículo, né, que está baseado ali em Hebreus 2, 5 a 7. Né? E aí fala assim, ó, essa é uma profecia bíblica que possui dois aspectos. O primeiro é que após esta era, a qual nós estamos vivendo, haverá uma próxima, a qual o autor aos Hebreus chama de o mundo que há de vir. Se lemos o Novo Testamento, perceberemos que esse mundo que há de vir refere-se ao reino de Deus que será estabelecido na terra. Amém? O segundo aspecto da profecia de Hebreus é que o mundo que há de vir não será governado por anjos, mas pelo Senhor Jesus e os seus vencedores. Amém? Podemos fazer parte, irmão. Podemos fazer parte desse reino, desse governo, né? Em Apocalipse 11, 15 e 18, lemos: o reino do mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Chegou, porém, o tempo determinado para julgar os mortos, para dar o galardão aos seus servos. Em Apocalipse 5, 9 a 10 diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Nós podemos conferir essas profecias em Apocalipse 2, 26, 3, 21, 20, o versículo 6, e 22 e o versículo 5. Né? Essas profecias aqui estão tudo registradas ali, né? Então aqui eles fizeram um resumo, né, desse mundo que há de vir, que é algo real, né? Nós sabemos e cremos pelo que está escrito que realmente o Senhor vai reinar e ele precisa de um bom número de pessoas para ajudar neste governo, né? E qual é o nosso sentimento em relação a isso? É estar junto reinando com o Senhor, né? Porque se nós não tivermos esse sentimento e pagarmos o preço em relação para ganharmos esse galardão, realmente nós perdemos o foco, irmão. Aí eu lembro que lá em Lucas capítulo 13 o Senhor fala assim, que nós estamos ocupando a terra inutilmente. Quer dizer, fomos gerados por Deus para isso e de repente não vamos alcançar o objetivo, quer dizer, ocupamos o nosso tempo aqui inutilmente, né? Poxa, fomos gerados por Deus para realmente fazermos parte desse grande evento que virá, e não é daqui para mais um século, né? Muito próximo, e de repente nós chegamos naquele dia e sermos desqualificados. Por quê? Porque não quisemos hoje tomar nossa cruz, pegar nós mesmos e seguir o Senhor, né? Salvo nós já fomos, já ganhamos a vida eterna, lá no quadro, irmão, quando vê a Nova Jerusalém lá, né? Irmãos, todos nós que estamos aqui, um dia estaremos lá, ó. Isso é pela morte substituta de Cristo na cruz a nosso favor, né? O Senhor foi o nosso substituto, né? O Senhor pagou o preço, então nós estamos lá. Mas nós não queremos apenas lá. Nós sabemos que lá é nosso. Nós queremos ganhar realmente essa recompensa de reinar com o Senhor num período de 1000 anos antes, desfrutar, ter esse antegozo, né? Esse antegozo que virá na eternidade, né? Depois o segundo parágrafo fala assim, que nem os olhos viram, ali baseado em 1 Coríntios 2,9, até ontem lá no Valmir nós lemos esse versículo, não sei se os irmãos lembram, né? Nós estávamos falando ontem lá no Valmir a respeito do homem tripartido, né? A salvação completa de Deus, né? Corpo, alma e espírito, né? Como que se sucede isso na nossa experiência, né? Então, em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabemos que Deus tem preparado o seu reino para os que o amam, o galardão de reinar com ele durante 1000 anos. Os olhos humanos não conseguem ver isso. Sem dúvida, o prêmio dos vencedores será algo maravilhoso. O livro de Mateus, por exemplo, diz que o servo fiel e prudente herdará todos os bens do Senhor. Imagine, caro leitor, você está herdando todos os bens do Senhor. Isso é algo grandioso. Em Mateus 24, 45 a 47, que é o que está escrito sobre essa questão, né, do servo prudente que herdará todas as coisas, né? E no livro de Hebreus, esse prêmio também é caracterizado como um tão esperado descanso que todos nós anelamos.
Hebreus 4:9 fala assim, fala sobre esse descanso, né? Hebreus 4:9 fala sobre esse descanso. Esse descanso, por um lado, ele tem dois aspectos. Esse descanso hoje é Cristo e a manifestação desse reino também é o descanso, né? Em toda a Bíblia temos diversas figuras que tentam representar como será o mundo que há de vir. Podemos afirmar que é algo que foge à compreensão humana. E é verdade, isso é algo que foge à compreensão humana. Porque você não vê praticamente hoje entre os seres humanos, esse assunto não é entre os seres humanos, que eu digo assim, no mundo ateu, no mundo incrédulo. Claro que eles não podem ter essa visão. Mas, infelizmente, mediante o povo de Deus, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, isso aqui ainda é um assunto que está velado, está fechado, entendeu? Então, isso é um assunto que ele foge realmente da nossa compreensão humana. Lembra que nós lemos ali ontem, em 2 Coríntios, capítulo 3, que fala que o homem natural não compreende, não entende, né? Considera loucura, né? O que é esse homem natural? Esse homem natural é nós, quando realmente estamos na nossa velha natureza humana caída. Nós não conseguimos entender, compreender, né, o que Deus tem preparado para nós, né? Foge da nossa compreensão humana. Então, por isso que o Paulo falou em Coríntios, né? Meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas se você ler todo o texto lá, fala assim, mas que Deus nos revelou pelo Espírito. Então, pelo Espírito, realmente nós ganhamos essa visão, né? Do mundo que há de vir, né? O terceiro parágrafo fala que assim, ó, o mundo presente é passageiro. Ó. Diz assim, hoje vivemos num mundo onde tudo é muito colorido. E é verdade, né? O mundo é coloridíssimo, né? Quem que pode negar isso, né? Esse mundo presente, ó, trabalha a todo tempo para nos distrair nossa atenção espiritual para aquilo que não é a nossa prioridade. Nele há muitos segmentos diferentes para alcançar todo tipo de pessoa. Temos a indústria, o comércio, a moda, a música, a economia e tantas outras coisas que existem para nos enraizar e ainda mais neste mundo, impedindo de nos prosseguir para reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Não importa o quanto as coisas do mundo pareçam boas e agradáveis, Deus a considera este mundo como um mundo perverso. Gálatas 1:4 e Epístola de João 5:19, né? Gálatas 1:4 fala que esse mundo perverso, né? A Epístola de João 5:19 fala assim que esse mundo todo jaz no maligno, né? O mundo inteiro jaz no maligno, né? Então, por mais que as coisas do mundo pareçam boas e agradáveis, na verdade esse mundo é um mundo perverso, né? Por exemplo, nós precisamos trabalhar, comer, beber, vestir, nós precisamos viver uma vida normal, como qualquer outro ser humano, né? Mas, infelizmente, nós estamos numa empresa falida. O mundo é uma grande empresa falida. Faliu. Ela hora vai ruir tudo. O mundo é uma empresa falida, né? Então, por um lado, temos que viver aqui desse mundo, mas que nem quando Paulo fala em Coríntios, como se do mundo não utilizasse. Né? Então, precisamos ainda, né? E aí, irmãos, é aí que nós vamos aprender lições básicas de depender do Senhor, né? De desenvolver nossa salvação, tomar o Senhor, né? Amém? E aqui no 5º parágrafo o Senhor fala assim, ó, somos muito visuais. Né? Diz assim, a nossa grande dificuldade é que somos muito atraídos por aquilo que vemos. E é verdade, né? Esse jornal aqui, eu sou fã desse jornal porque vem realmente, parece que tocar naquilo que a gente está necessitado, né? Então a nossa grande dificuldade é que somos muito atraídos por aquilo que vemos. As muitas luzes e cores deste mundo ainda conseguem nos seduzir e ganhar a nossa atenção. Precisamos aplicar em nosso viver uma palavra do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 4:9, diz assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:9. As que não se veem são eternas. E aí que é difícil, né? Como nós somos muito visuais, nós somos atraídos por aquilo que vimos, né? E não por aquilo que não vimos.
E as que nós vimos são temporais, e as que nós não vimos são eternas. Daí é a questão de fé mesmo, né, irmão? Depois nós vamos ver aqui que a fé produz a certeza e a convicção, né, de Hebreus 11, né? Deve ser assim, esse versículo diz que aquilo que vemos é temporal, ou seja, passageiro. Essa palavra completa, outra dita pelo apóstolo João, em 1 João 2,15 a 17. João falou assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Veja, caro leitor, a preocupação dos apóstolos em nos ajudar a perceber quão perigoso é olhar para o mundo e as coisas que nele estão. Devemos tomar cuidado para não sermos iludidos e acabar amando algo que é passageiro. O mundo é passageiro. Graças ao Senhor. Daí aqui nesse 1, 2, 3, 4. No quinto parágrafo, né? Ele fala assim: a fé é a certeza e a convicção, né? A fé produz certeza e convicção. Para não sermos iludidos com o mundo, com as coisas do mundo presente, precisamos de mais fé. Veja qual é a concepção de fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Isso significa que se queremos ver aquilo que não vemos, precisamos de fé. Ela produzirá certeza e convicção de que o que esperamos é real. Não temos como mostrar como será o mundo que há de vir, mas podemos encorajá-lo a exercitar sua fé. Com esse exercício teremos cada dia a certeza de que o mundo que há de vir é real, e assim nos esforçaremos por alcançá-lo. E o último parágrafo fala assim, ó, o último parágrafo, diz assim: não perca o foco. Mas como ganhar fé? Em Romanos 10, versículo 17, diz assim: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. Romanos 10, 17. Isso significa que à medida que temos contato com a palavra de Deus, algo ocorre em nosso interior e a fé é acrescentada. Quando isso acontece, a certeza e a convicção são plantadas em nosso interior. Foi essa certeza e convicção que fizeram com que os muitos servos de Deus no passado não ficassem presos ao mundo perverso, mas avançando rumo a uma pátria superior e celestial. O capítulo 11 do livro de Hebreus apresenta uma lista de homens e mulheres que viveram por fé e não pelo que os seus olhos conseguiram ver. Eles contemplavam o galardão, o prêmio, de maneira que nada neste mundo presente os atraía ou os distraía. Seguimos o exemplo deles, buscando viver por fé e, por certo, caminharemos dia a dia em direção ao prêmio de reinar com o Senhor. Amém? Quer ver, né, irmão? Que porção, né? Para mim, eu vou te contar uma coisa, irmão. É um Senhor Jesus. Só tem que render graças ao Senhor, se humilhar diante do Senhor, porque algo que não buscávamos chegou até as nossas mãos, né? É aquela questão, como o Senhor falou em Romanos, não depende de quem quer, nem de quem busca, mas de quem Deus usar de misericórdia. E podemos dizer assim que o Senhor usou de misericórdia para conosco, porque ver algo que está além da compreensão humana só se Deus realmente quiser nos revelar, né? Claro que por um lado temos um coração de busca, e Deus viu isso, né? Temos, como o próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque será farto. A questão é ter fome. Ter fome, né? Se nós temos fome e sede de justiça, o Senhor vai nos fartar, né? E podemos dizer assim que o Senhor, e isso eu acho que não tem, é uma palavra tão real para a gente, porque o que é fartar? Fartar é ganhar tudo aquilo que realmente nós temos ganhado. Temos o alvo, temos o foco, vimos o que Deus realmente, desde o início da criação, quer mostrar ao homem, né? A qual está velada ainda para muitas e muitas pessoas, né? Então a misericórdia do Senhor é muito grande, né? Amém? Então essa porção que nós lemos aqui, irmãos, depois se os irmãos quiserem o Jave desse aqui, um jornalzinho, tem para todo mundo aqui. Entendeu? E aí pode pegar e ruminar bem em casa. Aqui daí tem artigo, mais alguns artigos muito ricos, bom, né?
Mas, irmãos, esse quadro aqui, ó, na verdade é esse aqui. Claro que não todo, né? Mas é quase que praticamente esse quadro aqui, né? Claro que aqui não está falando do arrebatamento, né? Mas está falando aqui do destino realmente da humanidade, ó, irmão. Esse quadro aqui, está falando aqui, ó. Destino da humanidade. Amém? Aqui, ó. A humanidade composta de todos os seres humanos, né? Então aí, aquele versículo que o Senhor Jesus falou em João 3,16, né? Todo mundo conhece. Deus amou o mundo, ó, toda a humanidade, ó, toda a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? E Deus provou esse amor para conosco enviando seu filho, né? Para salvar a humanidade. Por isso que no versículo 3:17, Jesus disse assim: eu não vim condenar o mundo, mas vim salvar o mundo. Essa foi a missão do Senhor Jesus, em salvar o mundo, ser o nosso substituto, morrer por nós, pagar o nosso débito. Então nós que estávamos incluídos nessa humanidade, graças ao Senhor, não tomamos esse caminho aqui, ó. Tá vendo essa setinha, irmãos, ó? Homens perdidos. Esses aqui são os incrédulos daqui, ó, irmãos, ó. Os incrédulos que tomarão o caminho, né, de um dia estar aqui, ó, no lago de fogo. Então todos os homens perdidos foram os que rejeitaram na história a salvação de Deus. A salvação de Deus. Então esses homens perdidos, eles vão desfrutar aqui, ó. Por que essa figura nós temos aqui, ó? Que é aqui, ó, no grande trono branco, ó, o lago de fogo. Nós estamos livres disso aqui, irmãos. Isso tem que ficar claro, irmão. Eu creio que já está bem claro para os irmãos essa questão. Que nós fomos livres de desfrutarmos dessa perdição. Pelo quê? Pelo preço pago por Jesus na cruz a nosso favor. Então o Senhor nos livrou de tomarmos esse caminho aqui. Então pela fé nós tomamos esse caminho aqui, ó. Fomos salvos e nos tornamos o que? Filho de Deus. Aí se cumpre o que o Evangelho de João fala, capítulo 1, né? Que Jesus veio para os seus. São versículos simples, digamos assim, bem simples no sentido que são bem conhecidos, né? Mas às vezes a gente não tem a percepção da grandiosidade dessa palavra, né? E fala ali que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu poder de se tornar filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. É aquilo que Jesus falou para o Nicodemos: o que importa vos é nascer de novo. Então, no momento que Deus nos alcançou por meio do Filho, nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, resolvemos está resolvido isso aqui para nós. Nós não vamos desfrutar esse caminho da perdição com as pessoas que lá estarão, né? Perdidas, banidas, como fala o Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, serão banidos da face de Deus para sempre, né? Então nós, como filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, e como filhos de Deus hoje, formamos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Nós temos duas opções, entendeu? Eu só queria falar um negocinho aqui para os irmãos. Por exemplo, todas as pessoas no mundo incrédulas, que elas não creram, elas têm duas opções: ou elas tomam o caminho da salvação, ou elas tomam o caminho da perdição. Elas não têm outra opção. Toda a humanidade perdida, o homem incrédulo, o ateu, entendeu? Ou ela entra nesse caminho, que um dia nós, pela misericórdia do Senhor, entramos, ou elas tomam esse caminho aqui da perdição, da condenação eterna. Essa é a opção do incrédulo. E nós que já cremos, nos tornamos filhos de Deus, nós temos duas opções. Nós só temos duas opções também depois que nos tornamos filhos de Deus. Tomamos esse caminho ou tomamos esse caminho. Punição ou recompensa. Então, como o incrédulo tem a salvação ou punição, nós temos como salvos recompensa, uma punição temporária. Essa aqui é a perdição, aqui é uma punição. Então o ateu tem salvação e perdição, e nós recompensa uma punição. Então nós temos
o reino milenar como recompensa, né? Filhos que serão aprovados, né? O Pedro fala na primeira epístola dele, ele diz assim, desejai ardentemente como criança recém-nascido o genuíno leite, que por ele vos vá dando o crescimento, o genuíno leite da palavra que vos dá o crescimento, né? Então nós, quando cremos, somos como criança recém-nascida. Então começamos a tomar um leite genuíno, a palavra revelada de Deus, vamos crescendo, ao ponto que deixamos esse leite genuíno, passamos a comer alimento sólido porque nos tornamos adultos. Então, toda essa palavra hoje que nós temos estudado, não é mais um leite, um genuíno, mas é um alimento bem sólido, né, irmão? Bem sólido, às vezes até é ruim de digerir, né? Então, nós como filhos de Deus optamos, ou seremos, buscamos a recompensa, ou seremos punidos nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente, aonde todo servo que enterrou seu talento, o servo negligente, o servo mau, né, o servo preguiçoso, o servo que ocupou a terra inutilmente, esse vai ser lançado aqui, irmão, não resta dúvida. E podemos fazer parte dessas pessoas que estarão aqui naquele dia. Claro que nosso coração tem que ser esse aqui, né, irmãos? Porque, como nós lemos ali, né? Depois do Senhor nos mostrar algo tão grandioso, além da compreensão humana, nós deixamos escapar. Lembra que Lucas, quer ler, irmãos? Eu quero que os irmãos leiam lá Lucas 12, 48 a 49. Lucas 12. Quer ver, irmãos? Isso aqui, louvado seja o Senhor. O 47 e 48. Lucas 12, isso. Louvado seja o Senhor. Esse versículo aqui não está falando em se aprontar, não está falando de salvação. Então aqui você pode ver que haverá uma punição maior e uma punição menor. O que é essa punição, né? Então olha bem aqui o que o Senhor... E isso aqui, irmão, foi uma parábola, o próprio Senhor Jesus falou. Isso aqui não foi um discípulo, não foi um apóstolo, entendeu? O próprio Senhor Jesus falou. Ele disse assim, aquele servo, quem? Os filhos de Deus, nós somos servos, né? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor. E, irmãos, nós somos aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor. Claro que o Senhor tem muitos servos hoje na terra que conhecem a vontade do seu Senhor, que é o foco de Deus, seu reino, entendeu? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Quer dizer, é servo, ele tem um Senhor, mas ele não se aprontou. Esse é o servo das parábolas de Mateus 24, 25, 6 lá, de inércia, o servo que espanca os conservos, o servo que, né, o servo que não funciona. O servo é aquilo que Paulo falou, não desenvolveu a sua salvação. Então esse servo, ele era um servo, ele conhecia a vontade do seu Senhor, que é Cristo, isso mostrando que ele pertence ao Senhor, mas ele não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade. Ele será punido com muitos açoites. Entendeu? Aí o que depois ele fala assim, aquele porém, que é o servo, né? Aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor, é um servo também, que ele não soube, ele não viu, ele não ganhou, entendeu? A visão do reino, não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação. Então é um servo, irmão, que ele não soube, ainda ele fez coisas dignas que Deus reprovou, entendeu? Levará poucos açoites. Você viu? Muitos açoites, outro poucos açoites. E fala assim, mas aquele a quem muito foi dado, muito mais lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você viu, irmãos? A responsabilidade não é brincadeira, irmão. Eu lembro, esse irmão já dormiu no Senhor, ele disse assim, irmãos, ele falou bem assim, irmãos, se nós não estamos dispostos a tomar esse caminho, é melhor nós ficarmos na ignorância. Porque é sério, é uma coisa que o próprio Senhor Jesus falou, né?
Então, mais o Senhor dá, mais o Senhor exige, e é por direito. Como é que o Senhor vai exigir para quem não deu, né? E então nós estamos, infelizmente ou felizmente, né, irmão? Não é infelizmente, porque, poxa, somos o servo que soube a vontade do seu Senhor e estamos tentando nos aprontar dia a dia, porque servir o Senhor não é aqui na nossa reunião. Isso aqui tem que ser uma consequência daquilo que eu venho vivendo. Então é normal reunir o que eu sou aqui, eu sou ali, sou acolá, entendeu? A vida normal da igreja é um viver onde eu vivo no meu dia a dia. Profissional, um viver social, um viver familiar e um viver de reuniões, né? Então, no dia a dia nós servimos ao Senhor. Então, aos poucos nós temos aprendido essa lição. Até nós estávamos falando aqui, né, que de vez em quando o velho homem aflora, né? Isso é uma coisa normal, irmão. Nós temos a nossa natureza humana caída. Lembra que Paulo falou, irai-vos, mas não pequei, não se deixe se pôr o sol sobre a vossa ira, né? Se pôr o sol sobre a vossa ira. Então, se vamos nos irar, o que temos que fazer? Se voltar ao Senhor, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu aos pouquinhos, irmão, tenho aprendido essa lição. Porque alguns anos atrás, se a gente olhar para trás, puxa vida, o velho homem aflorava de hora em hora. Hoje ele aflora, mas não é tanto mais, né? Isso mostra que a gente está aprendendo a se aprontar um pouco, dependendo mais do Senhor, e aí o Senhor vai trabalhando a sua natureza santa em nós, e é onde nós vamos sendo libertos, como nós lemos no jornal, pela atração do mundo, as coisas que estão no mundo. De repente nós amávamos tanto o mundo era tão colorido, de repente o mundo ficou preto e branco. Nós amávamos o mundo em demasia, de repente perdemos o amor pelo mundo. Não que Deus nos proibiu, mas é porque Deus está trabalhando a sua natureza santa e divina em nós, e nós estamos sendo totalmente libertos, né, dessas coisas que faz parte do nosso velho homem. É uma infusão de vida. A vida de Deus cresce e a minha vida humana, minha vida natural humana vai deixando de ter ação. E aí vai sendo substituída pela de Deus. E isso é libertação. Libertação não é pôr a mão na cabeça da pessoa e dizer que está liberto em nome de Jesus. Isso aí nunca funcionou. A pessoa sai dali e sai fazendo pior do que, entendeu? É uma experiência. E isso não é da noite para o dia. É um longo período. Talvez nossa vida toda, depois que nós cremos no Senhor, e talvez ainda mais aqui, mais temporada lá na frente, né, no reino milenar, né? Louvado seja o Senhor. Então, irmão, não sei se os irmãos entenderam. Para nós, está claro, irmão, nós temos duas opções: sermos recompensados ou sermos punidos. Essa punição é uma punição dispensacional. Na dispensação do reino, alguns servos estarão disputando do ano tegoso, reinando com Cristo como vencedores, como nós vimos ali naquele jornal, e outros servos estão sendo disciplinados, punidos por Deus nas trevas, choro e ranger de dentes. Agora, o que acontece? Ao acabar o reino milenar, porque é um período literalmente de 1000 anos, teve pessoas que disseram assim, mas existem muitos números na Bíblia que são simbólicos. Aí o reino milenar não seria algo simbólico? Aí quando você vai lá no grego, está bem explicadinho, irmãos. Bem explicadinho. A palavra é literalmente 1000 anos, como nos dias atuais que nós vivemos aqui. Entendeu? Porque é o período, como o Senhor deu anteriormente para as outras dispensações, de período de cada dispensação de 2000 anos, e é literalmente 2000 anos. O último período no velho céu e velha terra, o reino milenar, 1000 anos. Esse é o sábado de Deus, o descanso de Deus lá em Gênesis. Lembra que 6 dias Deus criou todas as coisas, né, recriou todas as coisas, e no 7º ele descansou. Então 6.000 anos da criação, vindo o milênio, simbolizando o dia de descanso de Deus, porque o causador de toda desordem, desgraça, onde é que ele está? Preso no poço do abismo por 1000 anos, Satanás, né? Então, após terminar esse reino milenar, aonde nós vimos ali que nós poderíamos ver essas profecias no livro de Apocalipse, por exemplo, lá Apocalipse 2:26, né? Apocalipse também 12 também fala, Hebreus ali, né, que confirma claramente esse mundo que é de vir, e aonde o Senhor vai dar essa recompensa de reinar 1000 anos, né? Vamos estar reinando literalmente
ajudando o Senhor, e ao término desse reinado, o que vem? Aí vem, claro, que aqui nós não temos nesse quadro, vem muitas coisas, né, irmão, antes de entrar a Nova Jerusalém. Quando chegar ao término do reino milenar, ainda vai haver o grande trono branco, que é para julgar aqui as pessoas lançadas no lago de fogo. Aqui nós temos aqui, ó, o grande trono branco, que é o julgamento desses homens que foram perdidos, né, e ficaram temporariamente no inferno, porque o inferno, no dia do grande julgamento do trono branco, o inferno devolverá os seus mortos, e essas pessoas mortas desfrutarão, né, da condenação eterna no lago de fogo, né? Então, ao terminar o reino milenar, para onde que nós vamos? Depois do grande trono branco, ainda haverá a batalha do Gog e Magog depois do milênio, que não é a batalha antes do milênio, temos que separar isso também. Aí virá Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Então, os filhos de Deus, parte dos filhos de Deus que reinaram aqui no milênio, no reino milenar, agora vão para a nova Jerusalém. E os filhos de Deus que foram punidos nas trevas, o servo que soube e não se aprontou, o servo mau, negligente, as trevas exteriores, que é essa punição, sairão daqui prontos para reinar para sempre com Deus. Juntos, eles formam aqui, ó, os vencedores, ó. Esses vencedores aqui, irmão, são os que estão saindo das trevas aqui, olha bem aqui, tá vendo? Aqui, ó, irmão. E juntos formam os vencedores para sempre na Nova Jerusalém. Aqui no reino milenar, os vencedores são limitados. E aqui, irmão, é todo o povo de Deus. Aqui é uma porção apenas do povo de Deus, que seria esse que estaria os chamados filhos aprovados, né? E aí recebe essa recompensa. Então Deus fez da sua salvação, Ele fez um galardão para que nos estimulasse realmente a buscarmos realmente o Senhor, né? Porque se o Senhor nos salva com uma salvação, ela é eterna e ela é nos garantida pelo que Jesus fez por nós, e nós estivéssemos na eternidade, irmãos, nós não seríamos estimulados a buscar o Senhor de uma maneira intensificada, porque nós teríamos a entrada lá pelo que Jesus fez. Mas então Deus, olha, não, eu vou dar uma recompensa extra. E aí o Senhor, na sua infinita sabedoria, né, Ele estabeleceu esse período que é onde a maioria dos filhos de Deus estão passando batido, não estão preocupados com isso, né? Acho que o Senhor Jesus voltar, nós já vamos para a eternidade, para Nova Jerusalém. Quer dizer, eu nem falo Nova Jerusalém, falo do céu, né? Eu falo do céu, ele não tem nada a ver, né? Na verdade, então eu não sei se os irmãos conseguiram entender. Ó, irmãos, então aqui, ó, nós podemos estarmos aqui como filhos aprovados ou aqui como filhos reprovados. Reprovado o servo aqui, irmão. Se nós formos reprovados, nós somos esse servo aqui que conhecemos a vontade do Senhor. Porque quem de nós hoje não está claro sobre essa questão do reino milenar? Está claro. Então nós estaríamos qualificados como esse servo que conheceu, mas não se aprontou. Não deu bola, né? Porque isso mostra que apenas o conhecer não me dá a entrada no reino, mas o conhecer e se aprontar. Aí me dá a entrada, né? E o se aprontar vem a questão da obra, né, irmão? Eu preciso ter uma reação, uma atitude, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso falar, pregar o reino de Deus, eu preciso tomar minha cruz, negar a mim mesmo, eu preciso ler, orar a palavra de Deus, eu preciso invocar o nome do Senhor. E isso é o que o Senhor Jesus falou em Mateus 11, quer ver, irmão? 11, eu vou ler aqui para os irmãos ver. Mateus 11, 12. Como é que está escrito aí na tua tradução, Valmir? Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e são os violentos que procuram tomá-lo. Essa tradução que fala assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quer dizer, o reino de Deus precisa de um esforço. Esforço do quê? É um esforço de lutar contra nós mesmos, irmãos.
A maior dificuldade para Deus nos recompensar aqui não está relacionado às coisas exteriores, mas no nosso interior. Porque, irmão, nós somos muito devagar. Por isso que o Senhor Jesus falou em Mateus 16. Ele falou isso para os discípulos, ele não falou para as multidões. Ele falou para os discípulos que estavam junto com ele, que já lhe pertenciam. Ele disse assim: se alguém quer vir após mim. Aí certamente o Pedro, como sempre, né? Toda a vida querendo sobressair. Eu quero. Então negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. E essa é uma profecia que foi falada lá, mas não está sendo falada agora. É a mesma coisa como o Senhor Jesus estivesse falando agora para nós, né? Então, queremos seguir o Senhor, queremos. Então o Senhor dá a receita. A receita é essa, quem quer. Mas e uma coisa interessante, né? Que o Senhor falou assim, quem quer. Quem quer. Ele não obriga, é quem quer. Eu quero, então, a receita é essa. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Quando você chega em Apocalipse capítulo 14, todos os vencedores que desfrutarão, além de desfrutar do reino milenar, desfrutarão de uma recompensa extra, que é o arrebatamento precoce, indo até o terceiro céu, o trono de Deus. Ali Apocalipse 14 fala que são estes que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses são os vencedores de primícias, que ainda, além de receber o reino como herança, pode ter o privilégio de ser arrebatado antes da grande tribulação, né? Ou ficar para a grande tribulação e ainda ser morto e decapitado e ser um vencedor tardio e ser aprovado. Mas perdeu aqui, o monte céu, o terceiro céu, podemos dizer, é um bônus dos bônus. O bônus grande está ali, e é um bônus extra, 3 anos e meio aproximadamente, é o trono de Deus. Porque como a igreja é considerada como a lavoura de Deus, essas primícias são os frutos a serem amadurecidos por primeiro, tem direito de ser essas primícias vivas para desfrute do próprio Deus. Então o Senhor está fazendo a colheita da sua lavoura e começa pelos frutos maduros, né? E esses frutos maduros são os vencedores vivos que sequer provarão da morte, que são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E seria, nos nossos dias, essas pessoas que estão sendo geradas, não serão geradas para trás, porque essas pessoas para trás morreram na história. E nós estamos vivos, então nós temos muita possibilidade de fazermos parte desse grupo chamado primícias de Apocalipse 14, né, e sermos arrebatados vivos. Temos ainda, além de sermos aprovados, reinarmos com o Senhor, temos esse desfrute, que é uma coisa que aí não há como ser humano, nós não temos como explicar isso, apenas a Bíblia nos fala, né, que tal privilégio será dado àqueles que são chamados os vencedores vivos, primícias para Deus, amém? Amém. Graças ao Senhor. Então os irmãos entenderam? Depois que nós estivermos na Nova Jerusalém, irmãos, isso aqui, essa Nova Jerusalém nada mais é que todos os filhos de Deus, né, todos aqui, juntos, edificados como a habitação eterna de Deus. A Nova Jerusalém não é uma cidade material, irmão, mas é a composição de todos os filhos de Deus, trabalhados, edificados, transformados pelo próprio Deus, em fundamentos preciosos para essa cidade, em pedras preciosas. E nós somos essas pedras preciosas que estão sendo trabalhadas, né? Então a obra do Espírito hoje na nossa vida é trabalhar Deus em nós ao ponto de nós tornarmos essas pedras preciosas para o fundamento da Nova Jerusalém. Amém? A Nova Jerusalém não é uma cidade física, irmão, nós temos que entender isso, né? É o tabernáculo de Deus com os homens, é a habitação de Deus com os homens, para sempre, né? E essa porção aqui da Nova Jerusalém, daí é sem fim, irmão. Aí nós entramos lá, nunca mais acaba o novo céu e a nova terra. E aqui o lago de fogo, aonde os condenados desfrutarão de uma condenação eterna, o lago de fogo, a segunda morte. A segunda morte. Então daqui serão atormentados de dia e de noite para sempre. E aqui no lago de fogo está a besta, falso profeta, Satanás e todos os homens perdidos.
Deus fez o lago de fogo para o ser humano? Não. Só você ler lá em Mateus 25, 41. Quando o Senhor falou por aqueles cabritos de Mateus 25, 41, que são pessoas incrédulas. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então esse fogo eterno foi preparado para o diabo, Satanás e os anjos caídos. E o homem está indo para lá por rejeitar a salvação de Deus. Graças ao Senhor, né? Que nós não rejeitamos. Um dia nos anunciaram que Jesus é o Senhor e nós demos graças por isso, né? Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, se os irmãos quiserem compartilhar, amém? Graças a Deus. Se tiverem dúvida, amém. Jesus é o Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Deu para entender, irmão? Deu para entender? Um pouco, né? Ficou um pouco mais claro, né?